Hoje eu trouxe mais uma touquinha ogor para o canal, como queira. Eu trouxe esse modelinho aqui, super fofinho. E junto com ele eu trouxe a técnica de diminuições no ponto barra 1 por 1. Então, se você já gostou, por favor, deixe o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Isso é super importante e faz toda a diferença. Eu gastei um novelinho de 100 gramas para fazer esse trabalho. E agora sim, continue assistindo, vem comigo. Para fazer esse trabalho eu vou utilizar um par de agulhas número 5 e um par de agulhas número 6. Eu vou utilizar a agulha número 5 para fazer a barra, o início da touca, do gorro, e a agulha número 6 para o restante do trabalho. E eu vou utilizar este fio aqui. É uma lã com uma espessura, né, média. O tex dessa lã é 500. O novelo tem 200 metros e pede agulhas para trabalhar entre 4 e 5. Isso é a sugestão do rótulo do fio. E eu vou trabalhar com a agulha número 6. O que acontece? Quando o fio sugere um tipo de agulha, eu recomendo que você faça uma amostra, porque dependendo da tensão do seu ponto, é permitido que você trabalhe com agulhas de numeração maior. Eu vou começar o trabalho com a agulha número 5 e eu vou colocar 80 pontos na agulha. Eu já coloquei aqui os pontos na agulha e eles ficaram juntinhos assim porque a minha agulha é curta. Mas dá para trabalhar normalmente e eu gosto. Vou virar o trabalho e agora eu já posso dar início. O ponto que eu vou começar o trabalho é o ponto barra 1 por 1. O que é barra 1 por 1? É um meia, um tricô, um meia, um tricô. Eu vou trabalhar aqui com pontos de bordas também. Os pontos de bordas são opcionais e existem outras formas além desse aqui que eu vou mostrar. Eu vou utilizar os pontos de bordas porque eu quero que o meu trabalho fique mais alinhado e que me facilite depois na hora de costurar. E o pontinho de borda que eu vou utilizar aqui no início da carreira vai ser assim, só passando para a agulha sem fazer, com o fio na frente mesmo. E agora eu vou começar a sequência do ponto barra 1 por 1, que é um meia e um tricô. Um meia e um tricô. Um meia e um tricô. Eu vou fazendo assim até chegar aqui no finalzinho da carreira. O último pontinho de borda eu vou trabalhar em tricô. Então, em todo início de carreira, o primeiro pontinho eu vou passar sem fazer e o último pontinho eu vou trabalhar em tricô. E agora eu vou seguindo aqui com o ponto meia e um tricô. Um meia e um tricô. Eu cheguei aqui no finalzinho dessa primeira carreira e fiz aqui um tricô, um meia, um tricô. E aqui o último pontinho de borda eu vou terminar em tricô. Se você quiser terminar em meia, ok. Vou virar o trabalho e a segunda carreira do ponto barra é acompanhando os pontos. É seguindo como o ponto está se apresentando aqui. O primeiro pontinho que é de borda eu vou manter, passando para a agulha. E aqui eu percebo que tem um ponto meia. Então, eu vou fazer um meia e um tricô. Essa segunda carreira
é igualzinha à primeira, porque a primeira eu também comecei com um ponto meia e um tricô. Eu vou seguindo fazendo, então, um meia onde tem meia, tricô onde tem tricô, meia onde tem meia, tricô onde tem tricô, meia onde tem meia, tricô onde tem tricô. Vou fazendo assim até chegar aqui no finalzinho da carreira. Eu já cheguei aqui no finalzinho dessa segunda carreira, fiz um tricô, um meio, um tricô, vou terminar também com ponto tricô, que é o pontinho de borda. Vou virar o trabalho e vou seguir com essa carreira de ponto barra por 4 centímetros. Eu já fiz aqui a quantidade que eu preciso e eu tenho 4 centímetros de ponto barra. Em carreiras, eu fiz 8 carreiras. Agora, eu já posso trocar de agulhas. Essa aqui eu não vou utilizar mais. Vou trabalhar com a agulha número 6. E eu estou do lado direito do trabalho. Agora, eu vou trocar os pontos também. Eu tenho aqui na agulha 80 pontos. O ponto que eu vou utilizar, ele pede uma quantidade que seja múltiplos de 4 mais 1. E eu também vou trabalhar com os pontinhos de bordas. Eu vou manter aqui os pontinhos de bordas. Então, eu vou precisar ficar na agulha com 79 pontos, porque múltiplos de 4 eu vou até 76. 76 mais um pontinho que acrescenta no final da receita, 77. Mais 2 pontinhos de bordas, 79. Eu tenho 80, eu preciso fazer uma diminuição. E eu vou fazer essa diminuição aqui no início. O primeiro pontinho de borda eu vou manter, só passando para a agulha. Lembrando que aqui eu coloquei 80 pontos por causa da minha tensão de ponto. O meu ponto é apertado, a minha barra é torcida, o meu ponto meia é torcido, então não tem muita elasticidade. Por isso eu peço sempre, eu recomendo sempre o uso da fita métrica. Meça a circunferência e veja se essa quantidade de pontos serve para você. Se você já quiser colocar aqui no início da barra a quantidade certa do ponto fantasia a seguir, ok. Eu aqui preciso fazer uma diminuição. Então, eu vou fazer 2 pontos juntos. E vou acompanhar já a sequência do ponto. Esse pontinho consiste em 4 carreiras de repetições, mantendo o ponto barra 1 por 1. Então, eu vou seguir. Eu preciso fazer agora um ponto em tricô. Então, eu vou pegar 2 pontos juntos e vou fazer um só. Então, aqui eu já diminuí e agora eu já tenho a quantidade necessária para o trabalho. Não vou fazer mais nenhuma diminuição, foi só essa aqui. Abrindo a sequência de repetições dessa primeira carreira, eu vou fazer um meia, um tricô e um meia. Esse fio aqui, que está na frente, eu vou dar a volta com ele nesses 3 pontos que eu fiz. Então, para isso acontecer, eu preciso passar esses 3 pontos para essa agulha. Então, eu vou passar de volta para a agulha rosa, ponho o fio para trás, para poder dar a volta, e pego de volta esses 3 pontinhos, ó, com a agulha amarela. Pronto, fiz essa voltinha aqui e termino com o tricô.
Por isso, o ponto pede quantidade múltiplos de 4, porque eu fiz 3 aqui e um tricô. É essa sequência que eu vou repetir até aqui no finalzinho da carreira. E note também que continua acompanhando o ponto barra 1 por 1. Vou fazer, ó, meia onde tem meia e tricô onde tem tricô. Vou fazer um meia, um tricô e um meia. Está seguindo aqui a sequência. Preciso dar a volta com esse fio, então eu vou passar 3 pontos para a agulha rosa. Ponho o fio para trás, dou a volta, pego os 3 pontinhos de volta, ó, fio para frente e faço um tricô. Não tem mistério. Faço de novo um meia, um tricô e um meia. Passo 3 pontos para a agulha rosa, dou a volta com o fio, pego os 3 pontos de volta, fio para frente e um tricô. É só para ficar com esse efeito aqui. E o ponto barra permanece. Mais uma vez, um meia, um tricô e um meia. Passo 3 pontos para a agulha rosa, ponho o fio para trás da agulha amarela, pego os 3 pontinhos de volta e dou a volta com o fio e ponho ele na frente, para poder fazer o tricô. Então, eu vou seguindo assim até aqui, no finalzinho da carreira. Eu cheguei aqui no finalzinho dessa primeira carreira, terminei a sequência do ponto com o tricô. O último pontinho de borda eu também vou fazer em tricô. Essa agulha número 5 eu não vou utilizar mais nesse trabalho. Eu vou utilizar a outra agulha número 6 e vou virar o trabalho. Essa segunda carreira do ponto, eu vou manter o ponto barra 1 por 1, sem fazer essa voltinha com fio. Então, eu vou manter aqui o pontinho de borda e vou seguir. Aqui está me pedindo meia, eu vou fazendo um meia, um tricô, um meia, um tricô, um meia, um tricô, um meia, um tricô. Sempre acompanhando aqui, eu vou manter o ponto barra 1 por 1 do lado avesso do trabalho. Vou fazendo assim, até chegar aqui no final. Eu cheguei aqui no finalzinho dessa segunda carreira do ponto, lá do avesso, fiz um tricô, um meia, o último pontinho de borda eu vou fazer em tricô. Vou virar o trabalho e agora a terceira carreira vai ser igualzinha à primeira, porém eu vou mudar a ordem aqui, para poder desencontrar esse fiozinho aqui. Então, eu vou respeitar aqui o pontinho de borda. E agora eu vou fazer um tricô, um meia e um tricô. Não vou dar a volta com o fio aqui, não. Vai ser a partir de agora. Esse aqui é só para começar a carreira. Vou fazer, então, um meia, um tricô
e um meia. Fio na frente, pego 3 pontos com a agulha esquerda, ponho o fio para trás da agulha direita e pego os 3 pontos de volta e dou a volta com o fio e deixo ele na frente para eu poder fazer o tricô. E a partir de agora, eu vou repetir o que eu fiz aqui na primeira carreira, do mesmo jeitinho. Um meia, um tricô e um meia. Pego 3 pontos, dou a volta com fio e pego os 3 pontos de volta, fio na frente e faço um tricô. De novo, um meia, um tricô e um meia. Pego 3 pontos, dou a volta com o fio, pego os 3 pontos de volta e faço um tricô. Vou fazendo assim até chegar aqui no finalzinho da carreira. Eu cheguei aqui no finalzinho dessa terceira carreira, fiz a sequência aqui do ponto, finalizei com tricô, e esses 3 últimos pontos eu vou fazer um meia e um tricô, que faz parte do ponto, e o pontinho de borda eu também vou fazer em tricô. Ficou desencontrado aqui, o pontinho já vai se formando. Vou virar o trabalho e vou para a quarta e última carreira desse ponto, que vai ser igualzinho à segunda carreira, acompanhando o ponto barra 1 por 1 somente. Mantenho o ponto de borda e faço um meia e um tricô, um meia e um tricô, um meia e um tricô. Vou fazendo assim até chegar aqui no finalzinho da carreira. Eu cheguei aqui no finalzinho dessa quarta e última carreira do ponto e fiz um tricô, um meia, o último pontinho de borda eu vou fazer em tricô e vou virar o trabalho para o meu lado direito. O pontinho está ficando assim, e agora é só repetir essas 4 carreiras até o tamanho desejado. Eu já fiz aqui a quantidade que eu preciso, concluí aqui pelo lado avesso a quarta e última carreira do ponto. Isso é muito importante, sempre concluir. A sequência do ponto pede 4 carreiras de repetições, então é necessário terminar a quarta carreira. Foi o que eu fiz aqui do lado avesso, e pelo lado avesso mesmo, quando eu estava aqui na metade dos pontos, né, com metade nessa agulha e metade nessa, eu fiz a medida. E eu tenho aqui um pouquinho mais de 20 centímetros, eu tenho aproximadamente 20 centímetros e meio. Então, eu fiz a medida com metade dos pontos, que é para poder ficar aberto e facilitar. Aqui eu estou mostrando em modo ilustrativo, mas eu tenho 20 centímetros e meio aproximadamente, e esse é o tamanho que eu preciso. Agora, eu cheguei no momento importante, a carreira de diminuições. Esse ponto é um ponto barra 1 por 1. Tem esse efeito aqui do fio passando, mas o ponto é o barra 1 por 1. Como fazer diminuições no ponto barra 1 por 1? Vou mostrar agora. Esse ponto é múltiplos de 2, né? Um meia, um tricô, um meia, um tricô, ou um tricô e um meia, um tricô e um meia, sempre intercalando. Eu estou do lado direito do trabalho
e vou seguir da seguinte forma. O pontinho de borda eu vou manter, vou só passar para a agulha. E vou fazer um tricô. Eu cheguei aqui nesse pontinho meia, no primeiro pontinho meia da carreira. Eu vou passar o fio para trás, porque é ponto meia. Eu vou passar esse meia sem fazer para a agulha. E aqui é um tricô, né? Eu sei, eu tenho a ciência de que o ponto é um meia, é um tricô e um meia, porém, na diminuição, é necessário trocar. Então, aqui eu vou fazer outro ponto em meia. E eu tenho aqui 2 pontos, um ponto meia sem fazer e um tricô que eu fiz em meia. Eu vou passar esse pontinho aqui por cima dele. Eu fiz aqui uma diminuição. E agora? Agora eu vou passar esse ponto para a agulha esquerda. E vou passar esse ponto aqui, que também é em meia, vou passar por cima dele. Assim. Então, aqui eu fiz 2 diminuições. No ponto barra 1 por 1, tanto os aumentos quanto as diminuições são de 2 em 2 pontos, ou de 4 em 4 pontos, que é para não estragar a receita, a sequência do ponto. Então, aqui eu fiz, para manter, eu tenho tricô 1 meia, aqui eu vou fazer o tricô normalmente. Cheguei no meia, vou fazer a mesma coisa, fio para trás, um ponto meia sem fazer. Onde é tricô, eu vou fazer 1 meia. Vou passar o ponto sem fazer por cima do meia. Vou passar esse ponto para a agulha da esquerda e vou passar esse meia por cima. Assim. Então, aqui, na sequência do ponto, eu tenho 1 meia, um tricô e 1 meia. Agora, eu já posso fazer o efeito do ponto, que é dar a volta com esse fio aqui. Põe o fio para trás, pego os 3 pontinhos e dou a volta com ele. E faço um tricô. Então, as diminuições começam pelo pontinho meia. Então, eu, mais uma vez, vou colocar o fio para trás, 1 meia sem fazer, o ponto tricô eu vou fazer 1 meia, vou passar o ponto sem fazer por cima do meia, vou passar o pontinho para a agulha esquerda, vou passar o meia por cima dele. E devolvo para a agulha direita. Faço o tricô. E vou fazer mais uma diminuição. Fio para trás, um ponto sem fazer. Faço o tricô em meia. Passo o pontinho sem fazer por cima do meia. Passo para a agulha esquerda. E passo o pontinho da agulha esquerda por cima dele, assim. E agora, eu devolvo pra cá. Então, eu já sei que eu tenho aqui, eu passei o fio aqui, fiz um tricô. A sequência do ponto é o quê? 1 meia, um tricô e 1 meia. Então, eu posso dar a volta com o fio. Ponho o fio para trás, pego de volta os 3 pontos, dou a voltinha e faço um tricô. É isso aqui que eu vou fazer
até chegar aqui no final da carreira. Se você não quiser fazer esse tipo de diminuições, se você achar que é difícil, que é complicado, pode fazer as diminuições todas em ponto meia, ou pode pegar 2 tricôs juntos, 2 meias juntos. Vai ficar, né, amontoadinho aqui no final, na hora de franzir, vai ficar franzidinho aqui. Então, você pode fazer do jeito que você achar melhor. Então, eu vou seguindo aqui, fazendo desse jeitinho. É só pegar aqui a prática. Lembrar que são 2 diminuições para poder dar certo o pontinho. Desse jeito. Eu fio para trás, um ponto meia sem fazer, faço meia onde é tricô, passo o pontinho sem fazer por cima, passo para a agulha esquerda, passo o ponto da agulha esquerda por cima e devolvo para a agulha direita. Eu sei que eu fiz aqui um tricô e a sequência aqui é um meia, um tricô e um meia. Então, eu posso dar a volta com o fio. Eu passo 3 para a agulha esquerda, dou a voltinha com o fio, pego de volta os 3 e faço assim e finalizo com um tricô. E dessa forma, as diminuições vão acontecendo. Como eu disse, eu vou fazendo assim até chegar aqui no finalzinho da carreira. Eu cheguei aqui no finalzinho dessa carreira aqui de diminuições, fiz a sequência dos 3 pontos com fio e um tricô. Aqui eu fiz mais uma diminuição do meia e sobraram 2 pontos, o pontinho da receita e o pontinho de borda. Então, aqui não dá para fazer nada. Então, eu só fiz a diminuição aqui e não vou passar o fio aqui, porque a sequência termina aqui. Para poder dar o efeito, seria um meia, um tricô e um meia. Se passar o fio aqui, vai ficar assim. Não vai aparecer. Mas, se quiser fazer, ok, eu não vou fazer. Então, eu terminei aqui a sequência, né? Finalizei aqui a diminuição com tricô, fiz a diminuição aqui e terminei com 2 pontos em tricô essa carreira. Vou virar o trabalho e agora eu vou seguir acompanhando os pontos. Aqui do lado avesso eu não vou fazer diminuição nenhuma, eu vou só acompanhar. Vou manter aqui o pontinho de borda e vou seguir aqui normalmente. Ponto meia, o tricô, um meia, um tricô, um meia, um tricô, um meia e um tricô. Não atrapalhou a sequência do ponto barra 1 por 1. É só seguir assim, com um meia e um tricô, até o finalzinho da carreira. Ficou assim.
Eu cheguei aqui no finalzinho dessa carreira, do lado avesso, fiz um tricô, um meia e terminei com um tricô de borda. Eu vou parar por aqui, porque a primeira carreira de diminuições, eu fui diminuindo de 2 em 2 pontos. Então, aqui pra mim, eu já acho o suficiente, porque esse pontinho já é fofinho, já é assim, então eu não quero ele muito estreitinho aqui em cima. Mas é de gosto pessoal. Se você quiser fazer mais uma carreira de diminuições, é só seguir como eu fiz nessa carreira aqui anterior. Eu vou parar por aqui. E antes de eu finalizar, eu quero lembrar que esse comprimento aqui também é de gosto pessoal. Se você quiser mais caidinha, se você não quiser muito na cabeça, né, muito justa, faça mais carreiras. Eu vou parar por aqui. Então, eu vou cortar esse fio, já posso cortar em um tamanho que seja suficiente para eu passar por dentro desses pontos e costurar aqui a lateral. Então, eu vou calcular mais ou menos e vou cortar o fio. E agora, com a ajuda da agulha de tapeçaria, é só introduzir o fio aqui e passar todos esses pontos para cá, tomando cuidado para não... Meu dedinho tá assim, de tanto eu empurrar assim. É só passar aqui os pontinhos, tomando um cuidado para não escapar nenhum pontinho. E quando eu puxo aqui o fio, eu não puxo tudo, eu sempre deixo uma argolinha, porque eu vou passar esse fio aqui depois dentro dela. Eu já passei aqui, ficou assim. E antes de franzir, eu posso usar a fita métrica mais uma vez e ver. Concluir aqui que tem 22 centímetros. Então, já dá para ter uma ideia se precisa ser maior ou menor para você. Agora, é só fechar. Eu passo aqui por dentro da argolinha, como eu disse, e vou franzir. Antes de franzir, vou mostrar aqui como que ficou a diminuição. Perfeita. Agora, é só puxar aqui, franzir com uma certa firmeza, porém sem muita força, para não arrebentar o fio. Eu costumo passar aqui do lado avesso e dar uns pontinhos, para garantir que aqui não vai se abrir, que não vai formar o furinho. Então, eu pego aqui um pontinho qualquer e dou um nozinho, assim. Faço isso mais uma vez, para eu ter certeza. Eu faço isso até eu me sentir segura, que aqui não vai se abrir. Agora sim, eu já posso passar para o lado direito do trabalho e costurar. E para fazer a costura, eu vou pegar um pontinho de cada lado. Eu estou aqui, desse ladinho, vou pegar esse pontinho aqui.
vou fazer a mesma coisa desse lado aqui. E assim, eu vou fechando o trabalho. Lembrando que existem várias maneiras de se fazer uma costura no tricô. É necessário verificar qual é a costura, né, a maneira adequada para cada tipo de trabalho. Então, é só concluindo aqui, pegando um pontinho de cada lado, observando aqui no final que as barras precisam estar uniformes. Precisa estar assim. Então, é só seguir com a costura. Sempre pegando um pontinho de cada lado. E depois de costurada, a touquinha ficou assim. Pelinho da Malu. A costura ficou aqui. Ficou assim. Se você gostou, por favor, deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilha. Ajuda a divulgar o canal. Se você ainda não se inscreveu, por favor, eu peço, se inscreve. E ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E eu agradeço. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo.